Acidente, assassinato ou suicídio? Ou um pouco dos três? É muito provável que você encontre tudo isso no nosso novo caso, porque mais de 20 anos depois, ninguém conseguiu determinar o que teria de fato acontecido com essa família, que aparentemente saiu de férias para velejar e nunca mais foi vista. O que aconteceu com a família Godard? Olá, assistentes queridos! Aqui é a Marcela, sua detetive do sofá, e hoje é dia da gente praticar francês e viajar para a Bretanha. Esse episódio é tão chique que eu vou até gravar tomando uma taça de vinho. Me acompanha, Alexandre? Oui, mademoiselle. Semana passada você falou do seu caso preferido, e essa semana acho que esse é o meu caso preferido. Olha só, interessante. Eu não sabia que esse era o seu caso preferido. Quando você escreveu, eu achei muito interessante e muito misterioso. Que bom, fico feliz. Nós já falamos aqui no podcast sobre o desaparecimento de algumas pessoas que sumiram, sozinhas, tipo a Hannah Up, por exemplo, e até de 3 meninas que sumiram juntas, no caso de Fort Worth. Mas hoje, nós vamos falar sobre uma família de 4 pessoas que desapareceu em circunstâncias muito suspeitas. Tá tendo uma progressão aí, né? Quando tiver o episódio 100, a gente vai fazer sobre uma cidade inteira que desapareceu. Uma cidade fantasma. Atlantis, o Reino Perdido, sei lá. Na verdade, esse desaparecimento tá mais para um assassinato, seguido de um acidente ou suicídio, sei lá. Mas ele é tão doido que eu preciso começar te explicando melhor como era essa família, a família Godard. Esse é um caso muito intrigante e ele é assunto na França até hoje. Aconteceu na região da Bretanha em 1999. Eu não sei mais de 2 palavras de francês, vou ser muito sincera, então foi muito difícil pesquisar sobre esse caso. E mais difícil ainda tentar entrar em contato com as pessoas. Então eu já peço desculpas porque eu provavelmente vou errar a pronúncia dos nomes de algumas pessoas e de alguns lugares. Yves Godard tinha 44 anos e era um clínico geral especializado em terapia de acupuntura. O consultório dele ficava na cidade de Caen, na Normandia. Ele já estava em seu 2º casamento com Marie-France, que também tinha 44 anos, e eles tinham 2 filhos pequenos, a Camille, de 6 anos, e o Mario, de 4 anos. O Yves também tinha filhos de 15 e 17 anos do seu primeiro casamento, mas ele não era próximo desses 2 filhos mais velhos. A Marie também tinha um casal de filhos adolescentes de um casamento anterior, mas, ao contrário de Yves, os 2 filhos da Marie viam a mãe com frequência. Segundo os amigos do casal, eles pareciam se dar muito bem, mas depois do casamento, eles foram lentamente se afastando dos velhos amigos, com aquela desculpa de que queriam passar mais tempo a 2 e tal. Todo mundo tem aquele amigo que depois que começa a namorar se afasta de todo mundo, né? Eles eram esse tipo de casal na roda de amigos deles. O Yves teve a sua licença médica suspensa por 3 meses no ano de 1996 por causa de uma prática farmacêutica ilegal. Ele foi acusado de prescrever medicamentos que não eram permitidos na França e fazer tratamentos experimentais com seus pacientes. Eita! Ele estava ficando cada vez mais interessado em hipnose, terapia espiritual, eu não sei nem o que é isso, e até em reencarnação. Como que isso ajuda alguém a melhorar de uma doença? Eu não sei. Como? Você mata a pessoa para ela reencarnar com uma saúde melhor? Sei lá. Bom, ele tentou encontrar apoio entre outros médicos da região, mas a sua atitude, que era descrita como presunçosa e arrogante, não ajudou a sua causa. Eu acho que o fato dessas ideias dele serem meio malucas também não devem ter ajudado muito, né? O Yves acabou tendo que deixar o consultório que ele tinha com um sócio e teve que montar o próprio, porque nem o sócio queria mais saber das maluquices dele, né? Aí o Yves pediu para Marie trabalhar para ele 3 dias por semana como secretária, e ela concordou de má vontade.
Ela não trabalhava desde antes da Camille nascer, porque ela tinha decidido virar uma mãe em tempo integral. E vamos combinar que trabalhar com família é complicado pra caralho, né? Eu que o diga. Essa mudança na vida profissional de Yves o levou a ingressar à Confederação de Defesa dos Negócios e Artesãos. Essa organização era conhecida por ter diretores que abertamente incentivavam seus membros a não pagar por contribuições sociais ao governo e a sonegar impostos. Isso super veio a calhar para o Yves porque ele já não pagava seus impostos há mais de 3 anos. Já sei onde vai dar esse caso. O Yves devia mais de 2 milhões de francos ao governo francês em impostos atrasados e a cada 2 dias eles enviavam um oficial de justiça para lembrar o Yves da sua dívida. Que com certeza ele esquecia. Convertendo, essa dívida seria equivalente a 300 mil euros hoje em dia. É bastante coisa. A Marie também não estava muito bem. Ela estava estressada por causa das dívidas e muito deprimida. Então, ela começou um tratamento com um psicólogo especializado em hipnose para tratar a depressão. Não era o seu marido, né? Não, graças a Deus, que senão... Ou então foi o marido dela que mandou ela ir fazer hipnose, vai saber. Tem cara. Ela falava com o psicólogo sobre os problemas financeiros, sobre o marido que estava dando cada vez menos atenção para ela e também sobre suas insatisfações sexuais. A Marie, inclusive, tentou seduzir o psicólogo. Ela mantinha um diário que foi encontrado pela polícia, onde tinham várias páginas dedicadas às suas fantasias sexuais com o psicólogo. E ela também falava no diário sobre a sua infelicidade conjugal. A mulher deixou escrito no diário. Deixou lá, registrado. Meu marido não dá no couro, tem que fantasiar com o meu psicólogo. Qualquer pessoa podia encontrar e ler, e foi o que aconteceu. O dia 30 de agosto de 99 foi um dia normal para o Yves Godard. Ele atendeu pacientes o dia todo antes de fechar o consultório e voltar para casa. Dia 31, ele cancelou todas as consultas médicas e deixou seus negócios no consultório em ordem. Em 1º de setembro, Yves saiu de casa por volta de 8h30 da manhã e dirigiu para a cidade de Saint-Malo com seus 2 filhos. Uma vizinha foi falar com ele quando viu o carro da família saindo. O Yves disse para ela que eles iam viajar por alguns dias, o que a deixou bastante surpresa, já que ele não deixou as chaves de casa para ela cuidar do gato, como ele sempre fazia quando a família viajava. Quando Yves, Camille e Mario chegaram a Saint-Malo por volta das 10h30 da manhã, eles foram até o clube de vela da cidade para embarcarem num veleiro que já havia sido reservado por Yves 2 semanas antes, um Sun Odyssey de 30 pés chamado Nick. O veleiro tinha 9 metros de comprimento e podia acomodar até 6 pessoas. Pra família toda. É, a família toda. Muito chique se alugar um veleiro enorme desse para passar alguns dias. Mas era só a família, ele sabia pilotar então esse veleiro? Sim, ele já tinha uma experiência com vela e tal, com essas coisas aí náuticas. O Yves disse para o dono do barco que ele e as crianças planejavam navegar pela costa da França e que voltariam em 5 de setembro. Ele foi com os filhos até um supermercado local, onde comprou um estoque de sacos plásticos, um esfregão, muitos produtos de limpeza e 2 garrafas de uísque. Assim, comida pras crianças que é bom? Nada, né? É, tem que botar as crianças pra limpar o barco. Pois é. Pra trabalhar no convés. Enquanto ele bebe uísque. É o capitão. E depois bota as crianças pra pescar e fazer o próprio peixe, porque não tinha mais nada. Eles deixaram o carro, que era uma minivan da Volkswagen, no estacionamento do porto. E aí eles embarcaram no veleiro e foram embora, mas ninguém sabe exatamente que horas que eles zarparam, porque o tempo estava muito, muito calmo, muito tranquilo, estava um dia bem bonito e a maré estava muito baixa. Então eu acho que só lá para as 2 horas da tarde que eles teriam condições de sair de barco com o veleiro. Mas o horário exato, assim, que eles saíram é desconhecido. Ninguém viu, né? Não. Em 2 de setembro, o barco foi parado por agentes aduaneiros que percorriam a costa para uma busca de rotina. Eles notaram uma criança pequena dormindo e também notaram que o motor do veleiro estava funcionando, apesar da quantidade de vento ser mais do que suficiente para velejar naquele dia.
Um dos agentes da alfândega teve a impressão de que havia algo errado no barco e verificou a história de Yves com o dono do barco em Saint-Malo. O cara confirmou tudo que o Yves tinha falado para os policiais e então eles deixaram a família partir. Esses fiscais, eles entraram no barco? Eles só viram de longe, muito longe? Não, eles entraram no barco, conversaram com o Yves, eles viram uma criança, não sei se era a Camille ou o Mario, estava dormindo ali no convés. Mas eles não inspecionaram o barco todo. Tipo, eles não desceram pra ver as cabines e, sabe, as acomodações, nem nada. Eles só ficaram mesmo ali por cima conversando com o Yves e fizeram uma chamada de rádio pro dono do barco lá no porto, que confirmou tudo que o Yves tinha falado pra eles. Então, como não tinha nada errado, eles deixaram o barco seguir. O Yves e as crianças parecem ter velejado pela costa da Bretanha nos próximos dias. Várias testemunhas relataram ter visto o barco entre 2 e 5 de setembro. Uma mulher que administrava uma barraquinha de comida no porto de Breac lembrou-se de vender o waffles para Yves e seus 2 filhos no dia 3 de setembro. Em 5 de setembro, o dia em que Yves, as crianças e o veleiro deveriam ter retornado a Saint-Malo, um bote inflável pertencente ao veleiro foi encontrado por um barco de pesca a cerca de 55 quilômetros da ilha Bates, na costa da Bretanha. Dentro do bote havia uma capa de chuva e um talão de cheques com o nome de Yves Godard. A guarda costeira foi imediatamente informada. Nenhuma chamada de SOS foi feita no rádio do veleiro Nick. Eles tentaram em vão chamar o barco pelo rádio, mas só receberam silêncio em retorno. O dono do barco também ficou preocupado quando Yves, as crianças e seu veleiro não voltaram a Saint-Malo em 5 de setembro, como tinha sido planejado. Em 7 de setembro, a polícia francesa começou a pensar que algo ruim devia ter acontecido com a família Godard, mas eles não imaginavam que poderia ser algo além de um acidente de barco. Eles então enviaram um avião do exército para verificar a costa da Bretanha, na esperança de que o barco fosse encontrado. Nesse mesmo dia, a polícia chegou no porto de Saint-Malo e inspecionou o carro de Yves Godard. Dentro do carro, eles encontraram doses pesadas de morfina e uma grande quantidade de sangue. Eita! Em 8 de setembro, depois de obter o mandado, é lógico, os investigadores foram à casa da família Godard. Eles entraram no local e logo viram um bilhete na mesa da cozinha, com a letra de Yves, que dizia: "Vamos velejar por alguns dias. Voltaremos no domingo. Marie e Yves." A geladeira estava totalmente abastecida, a casa parecia em ordem e arrumada, e as mochilas das crianças estavam perto da porta, como se eles tivessem deixado ali ao voltar da escola. Os policiais foram para o segundo andar e encontraram sangue na parede do quarto do casal, que alguém parecia ter tentado limpar apressadamente. Os policiais se dirigiram até a cama e viraram o colchão, onde encontraram uma grande mancha de sangue que penetrou até a metade do colchão, praticamente. Não havia sangue ou qualquer coisa anormal nos quartos de Camille e Mario. Interessante que o bilhete estava assinado, em teoria, pelo Yves e pela Marie, mas a Marie ninguém viu no barco, né? Não. Todos os relatos dizem que ele chegou para alugar o barco, né? Para pegar o barco, na verdade, junto com as crianças. Ele nem mencionou a esposa dele pro dono do veleiro, por exemplo. Os investigadores também checaram os banheiros e em um deles encontraram sangue na pia e uma toalha ensanguentada. Ao descerem a escada, eles notaram gotas de sangue ao longo dos degraus. No andar de baixo, eles fizeram uma investigação mais completa e encontraram um cobertor com vestígios de sangue dentro da máquina de lavar. Em 10 de setembro, foi aberta uma investigação de homicídio e um mandado de prisão internacional contra Yves Godard foi emitido pela Interpol. O negócio foi ficando muito sério, porque até a Interpol estava envolvida. O cara tava de barco, já podia estar ninguém sabia onde, já podia estar em águas internacionais, tem que ser a Interpol mesmo. Em 16 de setembro, amostras do sangue colhidas no carro e na casa da família foram identificadas como sendo de fato de Marie-France Godard, que ninguém via desde o dia 31 de agosto. Há quanto tempo? Desde o dia anterior deles saírem de veleiro. Isso já era 16 de setembro, uns 15 dias, 16 mais ou menos.
A Marie, como eu já mencionei, era próxima de seus filhos mais velhos, e os registros telefônicos mostram que ela falou com a filha por telefone por volta das 5 horas da tarde do dia 31 de agosto. E segundo a filha, ela não mencionou nada sobre uma viagem de barco no dia seguinte. E essa foi a última vez que alguém falou ou viu a Marie. Os investigadores inspecionaram também a clínica e a agenda de Yves Godard e notaram que ele marcou consultas médicas nos dias 1, 2 e 3 de setembro. Que ele estaria velejando. Sim, apesar dele já ter alugado o barco em 17 de agosto. Ele acabou cancelando as consultas em 31 de agosto, mas a polícia não conseguiu entender por que ele alugou o barco para essas datas e marcou consultas para o mesmo período, que realmente não faz o menor sentido. E ficou ainda mais estranho porque, quando os investigadores examinaram melhor a agenda, eles descobriram que os pacientes que estavam marcados eram pacientes que realmente existiam, mas que não tinham marcado consultas para essas datas, ou eram pacientes com nomes inventados. Em outras palavras, o Yves tinha falsificado toda a sua agenda para o início de setembro. Os compromissos estavam escritos à mão, então os policiais conseguiram constatar que não foi Marie quem fez as anotações, e sim o próprio Yves. Nessa agenda, você sabe se anterior a esse período era só a Marie que marcava as consultas? Esporadicamente, o próprio Yves ia lá e marcava alguma consulta. Tipo, se a Marie estivesse almoçando, ou se ela, por acaso, não tivesse ido trabalhar, então era ele que ia lá e marcava. Pois é. Mas geralmente era ela. Eu consegui encontrar alguns relatos que os vizinhos da família Godard deram para a polícia. Aparentemente, Yves era muito recluso, realizava as tarefas domésticas em horários atípicos, tipo tirar o lixo de madrugada, e sempre tentava evitar contato com os outros. Os vizinhos também falaram que nunca viam os Godard receberem familiares e amigos em casa, só mesmo o casal de filhos de Marie e geralmente quando Yves não estava em casa. Eles também relataram que no dia anterior à partida da família para a viagem de barco, houve uma violenta discussão entre o casal Godard, que pôde ser escutada pelos moradores das casas em frente e ao lado da deles. Tá ficando feia a coisa. Com certeza. Um vizinho com quem Yves havia parado para conversar no início do verão de 99 afirmou que o médico parecia muito cansado e mencionou que ele não tiraria férias com a família naquele verão, porque ele estava com graves problemas financeiros. E isso chamou muito a atenção do vizinho exatamente porque Yves não costumava parar para conversar, muito menos dava detalhes íntimos da sua vida. Em 16 de setembro, um barco de turismo encontrou um colete salva-vidas na costa da ilha de Guernsey, no Canal da Mancha. Guernsey, embora fisicamente mais próximo da costa francesa, pertence ao Reino Unido. Foi determinado que o colete salva-vidas pertencia ao veleiro Nick. Uma semana depois, outro bote salva-vidas inflável foi encontrado, dessa vez em Lyme Bay, no condado de Dorset, na Inglaterra. Também foi determinado que esse bote veio do Nick. Segundo especialistas científicos, por causa das correntes oceânicas naquela época, nenhum desses itens podia ter sido levado pela água até o local onde eles foram encontrados. Além disso, o dispositivo usado para manter a balsa inflada havia sido arrancado, e segundo o fabricante, o bote só ia permanecer inflado por até 72 horas sem esse dispositivo. Ou seja, o bote foi solto até o dia 14, 15? Pois é. Em 2 de outubro, a polícia recebeu uma carta anônima, informando que Yves Godard e seus filhos estavam na ilha de Man, localizada no Mar da Irlanda e muito longe da costa da França. A carta tinha só 2 frases. O Dr. Godard está vivo no Mar da Irlanda, na ilha de Man. Levem isso a sério. Outras testemunhas na ilha disseram que também viram o trio e que a garotinha era loira, como Camille, e estava perguntando pela mãe. A ilha de Man é conhecida por ser um paraíso fiscal, e Yves Godard tinha uma conta bancária lá. Mas tinha com dinheiro? Porque o cara tava todo... Sim, mas era um paraíso fiscal. É pra onde você sonega e manda o dinheiro que... Não, mas muito dinheiro? Pouco dinheiro? Eu não sei quanto dinheiro ele tinha nessa conta, mas eu sei que ele não mexeu nessa conta depois do desaparecimento.
Eu não sei se até o dia 5 ele mexeu na conta. Eu sei que depois do dia 5, quando começaram as buscas, ele não mexeu na conta. Em 14 de outubro, o proprietário de um hotel na ilha procurou a polícia e disse que estava absolutamente convencido que Yves Godard e seus filhos ficaram no hotel de 7 a 14 de setembro. Mas não havia mais ninguém que pudesse confirmar e também não tinha nenhuma evidência que isso fosse verdade. Então, o testemunho do dono do hotel foi desconsiderado pela polícia, que acreditou que a carta podia ter sido enviada para despistar os investigadores. O testemunho do dono do hotel foi desconsiderado só porque não tinha mais nada pra corroborar? Sim. Vai entender, né? Outra carta foi enviada em 8 de novembro, informando a polícia que os 3 estavam em Lewis Island, na costa da Escócia. 2 investigadores, então, foram enviados para lá, mas eles foram recebidos com muita hostilidade pela polícia escocesa. O máximo que eles conseguiram foi falar com um homem que vendia passagens na estação de balsas, e esse homem afirmou de forma muito convincente que ele viu Yves e as crianças no início de outubro. Mas, início de outubro é muito vago. A gente já está em 8 de novembro. Os 2 policiais franceses tentaram seguir essa pista na época, mas a investigação foi dificultada pelo que foi descrito como protocolos internacionais. Os oficiais tiveram problemas com o gabinete da coroa por causa da papelada necessária para realizar investigações na Escócia. E a certa altura, eles foram mantidos sob prisão domiciliar nos quartos de hotel onde estavam hospedados. A polícia francesa também tentou determinar se Yves Godard possuía alguma ligação com a Escócia, mas nada foi comprovado. Os investigadores recorreram a especialistas em caligrafia, que determinaram que a letra nessa carta parecia ser de uma mulher, provavelmente com mais de 60 anos, e que devia ser próxima de Yves Godard. Eu não sabia que dava para você determinar a idade da pessoa pela caligrafia. Meu avô tinha Parkinson, às vezes dava para entender. Ai. Não. Dava pra determinar se a carta foi de... Mas as pessoas podem ter Parkinson jovens hoje em dia. Os policiais acharam que seria uma boa ideia reunir aproximadamente 300 mulheres que moravam na região de Cannes e que conheciam Yves Godard para testar suas caligrafias. Como isso não adiantou, lógico, eles pegaram amostras de DNA de todas essas 300 mulheres para ver se era compatível com o selo do envelope, que havia sido lambido pela pessoa que enviou a carta. Mas o cara era recluso e conhecia 300 mulheres? Eu que não sou recluso não devo conhecer 300 mulheres, eu não devo conhecer 300 pessoas. Pois é, eu acho que eles devem ter testado, todas as mulheres que moravam em Cannes. E aí eram, 300 mulheres, entendeu? Porque não é possível. A não ser que ele tivesse 300 pacientes, não houve nenhuma combinação entre o DNA dessas 300 mulheres e o DNA do selo da carta. Esse papo de DNA de selo da carta, não tem um caso que a gente falou disso e que isso funcionou. Não. Olhar DNA em selo na carta tá parecendo furada. Todo mundo tá usando cola Pritt. É muita furada. Em 16 de janeiro de 2000, 4 meses após o desaparecimento da família Godard, um barco de pesca na costa da ilha de Bath, na Bretanha, pegou em sua rede uma grande sacola de lona. Lá dentro da sacola tinham pertences de toda a família Godard. Tinham roupas infantis, biquínis, talões de cheque, a carteira de motorista do Yves e a bolsa que a Marie usava no dia a dia, com todo o seu conteúdo, a carteira dela e os documentos e dinheiro, chave, celular. Isso quase 3 meses depois já. Isso. Dentro dessa sacola também tinha um binóculo e um martelo. Isso é meio estranho. Mas binóculo para barco é normal. E martelo também? Em 6 de junho de 2000, quase um ano após o desaparecimento da família Godard, um barco de pesca na baía de Saint-Brieuc, também na Bretanha, puxou um fragmento de crânio em suas redes. E por alguma razão, eles o jogaram de volta no oceano. Não! Pelo amor de Deus! Se vocês um dia encontrarem um crânio ou um pedaço de crânio, não joga fora não, gente. Entrega pra polícia. 4 horas depois, continuaram a pescaria, Eles puxaram um crânio humano inteiro. E aí sim, eles decidiram guardar e entregar pra polícia. Eles aprenderam a lição muito tarde, porque nunca conseguiram recuperar o outro pedaço de crânio que eles tinham achado antes. Foi quase Nossa Senhora Aparecida.
Só que com crânio. Ai, que horrível! Foram feitas análises de DNA e ficou concluído que aquele crânio era de Camille Godard, de 6 anos. Essa análise científica concluiu que o crânio estava no mar desde fevereiro de 2000. Isso parecia dar crédito a uma das principais teorias de que Yves e seus filhos sofreram um acidente de barco e que todos a bordo haviam morrido. Essa área foi então minuciosamente examinada com um dispositivo de sonar emprestado pelos fuzileiros navais franceses. Sem sucesso. Nenhum outro osso foi encontrado. O veleiro também não. Até esse ponto, só tinha uma coisa que ficou clara, que a Camille estava morta. Mas é estranho, né? Porque estabeleceram que o crânio estava no mar desde fevereiro de 2000, sendo que a família... Pois é, desapareceu em setembro de 99. Passou bastante tempo aí, até acontecer um provável acidente, sei lá. Acho difícil o cara conseguir ficar 3 meses fugindo de todo mundo de barquinho. Em 1º de fevereiro de 2001, na praia de Chapelle, na ilha principal do arquipélago de Evian, na costa da Bretanha, um turista encontrou a carteira profissional de Yves Godard. Em 22 de fevereiro, um cartão de crédito também pertencente a Yves Godard foi encontrado na mesma praia. Aí, 3 meses depois, 24 de maio, outro cartão de crédito foi encontrado. Aí um juiz decidiu instruir investigadores a percorrerem a praia com um pente fino, e os fuzileiros navais mais uma vez usaram o sonar para vasculhar o fundo do oceano ao redor desse arquipélago, e não encontraram nada. Aí passou um tempo, dia 3 de junho, outro cartão de crédito foi encontrado por um mergulhador ao longo da costa. Os investigadores estavam convencidos que Yves Godard devia ter parado nessa praia e esvaziado o conteúdo de sua carteira. Então a praia foi novamente investigada e os policiais estavam certos de que não havia mais nada. Adivinha? Mais um cartão. Dia 31 de julho, um 4º cartão foi encontrado na mesma praia. Dessa vez, era um cartão do seguro de saúde. Eu acho que ele estava se livrando dos cartões de forma parcelada. Parcelando a dívida. Todos os cartões foram enviados para um laboratório e os resultados foram surpreendentes. Os cartões não passaram muito tempo na água. Não era possível que eles estivessem lá desde setembro de 99, por exemplo, o que levou os investigadores a acreditarem que alguém os colocou lá, um a um, parceladamente, ao longo do ano de 2001. Os investigadores e o advogado da família de Marie-France Godard acreditam que um cúmplice estava trabalhando com Yves, querendo que as pessoas acreditassem em uma morte acidental. Em 13 de setembro de 2006, um fêmur e uma tíbia foram encontrados na trincheira de Cascat, 70 quilômetros ao norte da cidade de Roscoff, na Bretanha. Foi determinado que eles pertenciam a Yves Godard. O equipamento do sonar foi enviado à área sem sucesso. Nenhum outro osso foi encontrado e nem o veleiro Nick. Essa trincheira é perto da água? Como é que é esse... Não estava logo assim, pertinho, mas era... Não, mas era próximo. Isso confirmou a morte de Yves Godard. Marie e Mario nunca foram encontrados. Em 19 de janeiro de 2007, o prefeito de Linguèvre, Christian Marie, recebeu uma carta anônima com um mapa muito detalhado do cemitério de Linguèvre, na Normandia. A nota manuscrita incluía 7 linhas e sugeria que os restos mortais de Marie podiam ser encontrados em um local específico do cemitério. A polícia levou a carta a sério, porque o cemitério ficava a apenas 3 quilômetros da casa de Yves Godard. E o local citado na carta era uma parte do cemitério onde geralmente não haveria ossos. Eles cavaram e encontraram uma ossada, mas essa foi testada e não pertencia a Marie. O escritor das cartas anônimas foi revelado no final de 2007. Ele era um empreiteiro aposentado que havia resolvido se tornar um vidente e afirmou ter usado um pêndulo em uma foto de Marie-France e um mapa que o levou primeiro à casa da família Godard e depois ao cemitério. Médium nunca dá certo, nunca ajuda. E nem era um médium já, né, consagrado. Não, o cara simplesmente resolveu mudar de profissão e virar um médium, entendeu?
Não significa que ele tivesse um dom especial. Ele só... Até os que têm e nunca têm não estão ajudando em nada todos os casos que você já fez. Pois é. Esse cara disse que tentou encontrar o prefeito pessoalmente, mas, quando não conseguiu, escreveu a carta. Ele também conseguiu comprovar que havia escrito aquelas outras 2 cartas anônimas, que a gente já mencionou antes, porque ele possuía informações que só quem escreveu as cartas poderia fornecer. Então, assim, os poderes dele funcionaram, em parte, né? Porque realmente tinha um esqueleto naquele lugar que ele indicou. Realmente tinha esqueleto no cemitério. É. Eu acho que eu podia ter feito essa previsão também. Sim, mas não era o esqueleto de Marie-France. Em 4 de setembro de 2012, o caso foi oficialmente arquivado. Após 13 anos de investigação, 84 cartas rogatórias entre a França e outros países, em um arquivo de 30 volumes, o tribunal declarou que a única conclusão possível de ser tirada é que a família desapareceu em uma viagem de barco e que, embora a explicação mais provável seja que Yves Godard matou sua família, eles não têm provas concretas que isso seja o que de fato aconteceu. De acordo com o promotor público de Saint-Malo na época, Alexandre de Bosser, eles não podem afirmar formalmente que Yves Godard é o autor do homicídio de sua esposa, tampouco de seus filhos. Marie e Mario ainda estão desaparecidos e supostamente faleceram. Em 7 de setembro de 2015, os tribunais os declararam oficialmente mortos. Nenhum outro osso pertencente a Yves ou Camille foi encontrado. Em 31 de janeiro de 2018, um pequeno crânio foi encontrado em uma praia na Bretanha e muitas pessoas pensaram imediatamente que podia ser o crânio de Marie Godard. Mas o teste de DNA provou o contrário. O crânio possuía DNA feminino, mas não se sabe a quem ele pertenceu. Na região onde a família morava, na cidade de Cannes, os rumores que correm são que Yves havia planejado o desaparecimento ou morte da família há algum tempo. A agenda do Dr. Godard estava cheia de consultas marcadas para pacientes reais e inventados em 1, 2 e 3 de setembro, o que corrobora com essa tese de premeditação, já que ele se deu ao trabalho de falsificar a agenda de pacientes quando já tinha alugado o veleiro. E também mostra como ele parecia não se importar que a polícia investigasse e descobrisse essa falsificação, porque ele tinha certeza que não voltaria mais. Às vezes ele fez isso, já que teve essa premeditação, ele fez isso para atrasar a polícia. A polícia chegou na casa dele, ia perder tempo checando esses pacientes e tal. E não é só isso. Os moradores acreditam também que Marie-France estava a par do plano do marido e havia concordado com ele. Mas a discussão, na noite anterior à família ir velejar, deve ter acontecido porque ela teve dúvidas. Ou resolveu que não queria mais fazer isso. Ela não queria simplesmente desaparecer e deixar seus 2 filhos mais velhos sem notícias dela para sempre. Porque, né, a gente tem que lembrar que ela tinha esses 2 filhos com quem ela tinha muito contato. O Yves, então, teria se irritado, a discussão teria se agravado e ele acabaria matando a mulher. Na calada da noite, ele teria dado morfina para os 2 filhos para que eles dormissem profundamente enquanto ele saía para se desfazer do corpo. Quanto a todo o sangue que ficou espalhado pela casa e pelo carro, ele pode não ter tido tempo de limpar ou pode simplesmente não ter se importado. Eu acho que ele não se importou. Porque ele virou o colchão que estava cheio de sangue, aí vê tentou limpar assim, o sangue da parede, aí pensou, porra, isso vai dar muito trabalho. Mas aí os policiais já encontraram sangue descendo a escada, então acho que ele tentou fazer um esforço no quarto e viu que ia ser muita coisa, pegar o barco mesmo e dane-se. Aí cagou pra sujeira mesmo. A parte que eu acredito da premeditação foi mais o fato deles talvez quererem viajar para aquela ilha do paraíso fiscal, a ilha de Man, onde ele tinha um trocado, não devia ninguém. Talvez ele queria realmente sair de barco e não voltar mais, nem devolver o barco pro dono. Acho que a esposa estava junto nessa ideia. Só que algo deu errado na noite anterior e ele resolveu matar a esposa, talvez todo mundo. E se matar depois. E eu esqueci... Eu não mencionei ao longo do podcast, mas eu também descobri que ele tinha uma outra conta em outro paraíso fiscal, na Ilha da Madeira, em Portugal.
Mas não tem nenhum... A polícia chegou aí lá na Ilha da Madeira, mas não encontrou nenhum sinal que ele tivesse passado por lá. E a conta dele não era mexida desde quando ele criou, praticamente. Então, assim... parece que se ele saísse da França, ele teria como se manter. Sim. Tinha bastante dinheiro fora. Eu concordo com essa parte da premeditação. Ele com certeza premeditou sair de veleiro com a família e falsificar os registros e tudo isso. O que eu não sei é se matar a mulher dele também foi algo premeditado. Porque a gente não pode esquecer que ela escreveu um diário onde ela falava das fantasias sexuais com o psicólogo. Vai que ele encontrou esse diário, vai que ele resolveu matar a mulher. Pode ter sido também um crime passional por causa desse diário e desse caso do psicólogo. E também pode ter sido isso que os moradores falam, que ela deu pra trás e ele não aceitou, que ela simplesmente desistisse do plano maravilhoso que ele tinha bolado de fugir de veleiro. E aí matou a mulher. E alguma coisa deu muito errado no barco, porque eu não acho que ele teria premeditado de matar os filhos. Porque o que ele queria, na minha opinião, era fugir dos impostos atrasados, fugir dos oficiais de justiça franceses. Fugir da polícia, que estava atrás dele por matar a mulher. Então, eu não acho que ele teria premeditado também matar os filhos. Mas alguma coisa claramente aconteceu e eu acho que ele matou os filhos e se matou depois. Mas tem um padrão aí do cara que tinha tudo, do dia pro outro vê que perdeu tudo e resolve matar a família. Isso isso também acontece muito. Acontece muito. Até aquele episódio da Mistérios Não Resolvidos do Unsolved lá da Netflix. Sim. Que tinha um lord lá que tava devendo todo mundo. Também francês. Também francês e, ao que tudo indica, matou a família toda, foi encontrado enterrado na casa e o cara desapareceu no deserto. Então, assim, eu acho que é um comportamento parecido. O cara tava devendo todo mundo. Pode até ter convencido a mulher que o passeio de barco era pra fugir, mas, na verdade, o passeio de barco era também pra matar todo mundo. O que aconteceu com a família Godard? Yves matou a esposa? Onde está o corpo da Marie? Depois de matar a esposa, ele partiu para uma missão de assassinato, suicídio no mar? Seria tão simples assim? Ele tinha originalmente planejado levar os filhos com ele? E esses cartões de crédito que ficavam aparecendo na mesma praia a cada mês, basicamente? Será que ele tinha um cúmplice? Tantas perguntas e tão poucas respostas. Você tem alguma teoria para compartilhar comigo? Me encontra lá nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vamos conversar sobre esse caso. Eu fico por aqui com a minha taça de vinho francês. Mentira, não é francês não, é brasileiro mesmo. E a gente se encontra na próxima investigação. Tchau!